Todo mundo fala, ai, tá terminando um ciclo, mas eu penso muito em que, ai, tá terminando esse, mas eu já tô de olho na frente, sabe? Tipo, isso foi só o começo, foi só uma passagem da minha vida, foi só uma introdução ao que é a dança. E isso me deixa muito feliz, muito animada, sabe? Pra ver o que mais tem, sabe? Agora que eu sei dançar, o que me espera agora, sabe? Acho que é animado mesmo, tipo, ansiosa pra um lado positivo. Estar aqui é como se eu estivesse realizando o que eu sempre quis aos poucos, sabe? Eu sei que eu tô evoluindo. Eu já tô aqui, vai fazer 6 anos, né? Então, eu aprendi muita coisa nesse meio tempo. E eu me sinto realizada, pra ser sincera. Aos poucos, eu vou me realizando mais ainda. Assim, não tem um incentivo público, né? Tu não fez uma propaganda falando sobre isso. Consuma arte, né? Consuma dança. Dança faz isso, isso, isso. Né? Olha, hoje todo mundo aí com ansiedade, com uma série com pânico, com uma série de assim, mazelas psicológicas de uma pandemia que a gente viveu, ou da vida em si, e não enxerga isso como um bálsamo no meio de tudo, sabe? Não enxerga a cultura e o balé como um remédio que você pode ir lá e sair mais leve, né? Você sai transformado, você sai, né? Não enxergam isso como um lazer, não enxergam como uma coisa que te tira da rotina, sabe? Oxigena as tuas ideias, teu cérebro. Meu nome é Clara Galhardo Pereira, eu tenho 15 anos e atualmente eu sou aluna da Escola Teatro Bolshoi no Brasil. Todo dia eu acordo às 5h50, mesmo que eu fique um tempinho ali na cama, pode ter certeza que eu tô acordada desde as 5h50. Eu faço o meu coque pela metade, entre aspas, que eu só faço aqui e vou com o rabo pra escola. Quando dá 7h10, eu vou pra escola, no máximo até 7h15, porque eu ando devagar. Lá na escola eu tenho as minhas aulas. Quando dá 12h15, né, que é o horário que termina as aulas, eu venho pro Bolshoi. Aí aqui a gente tem a cantina, onde a gente almoça, né? Depois que eu almoço, isso depende do dia. Às vezes eu vou só pra academia ou só pro núcleo, ou tem dia que eu vou pros dois. Por volta de 1h eu vou pra sala, porque aí eu começo a me aquecer pras aulas. Aí esse é o momento mais descontraído, entre aspas, né? Que a gente fica alongando, conversando e tal. 2h a minha aula começa. Aí a aula de clássico sempre começa com a aula de clássico. Vai das 2 até 3h30. Quando dá 3h30, a gente tem o intervalo, onde a gente recebe o nosso lanche. 3h45 a gente volta para as salas. Eu vou falar do dia de hoje, né? Que eu vou ter aula de repertório e depois 2 aulas de contemporâneo. Então, as nossas aulas terminam todos os dias às 6h. Se eu tenho ensaio, que é o caso de hoje, 6h a minha aula termina, até 6h15 é o lanche. 6h15, mas normalmente esse horário eu já tô na sala, né? Os ensaios vão até 7h45. Aí 7h45 eu pego as minhas coisas no armário, vou pra minha casa, tomo um banho, janto e durmo pra no dia seguinte acordar às 5h50 de novo. Começar o dia. Exato. Eu sou Camila Maio Pinto de Moura, eu sou bailarina aqui, estudante, sou formanda no caso, né? Tô na minha 8ª série, cheguei aqui em 2016 e esse ano eu termino. Esse ano, como é o último, ele tá muito mais corrido, a gente tem uma carga muito maior, então eu acordo cedinho ali, umas 6h30, e eu gosto de estar aqui por volta das 9,
ou se não um pouco antes, se eu quero verificar alguma coisa, mas geralmente umas 9 horas, que 9h45 começa o meu estágio, né? É um estágio prático, onde eu acompanho uma outra turma, uma turma de terceira série, são as meninas mais novas. Então eu fico até 11h15 ou meio-dia, depende, e aí eu almoço aqui mesmo, e depois das 2 horas começam as minhas aulas, de fato, né? Cada dia tem uma grade diferente, mas sempre começa com 1h30 de dança clássica. Todos os dias, 1h30 de dança clássica e depois as outras matérias, né, que são complementares. E aí, 6h15, a gente tem ensaio. Agora a gente está ensaiando para Cinderela, né, que a gente vai ter no festival, tá pertinho. E aí, lá pelas 8 horas, eu chego em casa e desmaio na cama. Meu nome é Luiz Miguel, eu atualmente sou bailarino profissional da CIA Jovem, vim de Goiás, mas eu nasci em Minas. Eu fiz a minha audição para vir pro Bolshoi em Goiás, mas nasci, tipo, origem, eu sou mineiro. Vim pro Bolshoi, passei uns 4 anos aqui, acho que foi 2019, 2018, 2019, a minha cabeça já teve que começar a se preparar se era realmente isso que eu queria ou não, porque quando a gente chega na 4ª série do Bolshoi, na 5ª série, a gente começa a ser mais sugado, tipo, porque tem muito mais coisas para fazer. Então, acaba que conciliar o Bolshoi e a escola é muito difícil, realmente, porque é dança. Então, a dança exige muito do nosso corpo e mental. Aí, às vezes, a gente tem que realmente parar para pensar se é isso que a gente quer. A arte é uma forma de autoexpressão. Se a gente não cuida daquilo que é o nosso trabalho, você usa do seu próprio corpo, daquilo que você cria para desenvolver um trabalho. Se você não cuidar daquilo, como que vai trabalhar? Se você quer saber se expressar bem, se autoconheça, esteja bem para poder fazer uma ótima performance. É praticamente cuidar do seu material de trabalho, como se fosse um médico. Por que o médico tem que manter o bisturi afiado? Porque senão ele vai ficar tentando fazer uma cirurgia e não vai sair do lugar. É o instrumento do artista, é a sua mente e o seu corpo. Да, молодец. Стой. Да, Ям, пам, стой. Да, молодец. Продолжай. Очень хорошо. Дыши. А теперь нежная. Нежная. Sтой. Essa é outra característica da nossa profissão. Nós temos que ser muito jovens e maturos. Nós temos que ter maturidade. Porque trabalhar com o corpo, adquirir a consciência corporal, exige que eu me conheça. E como é que uma criança, a partir dos 10 anos, vai começar a se conhecer? Né? Algumas ainda estão brincando de boneca. O Bolshoi é uma escola dos sonhos, eu acho, para qualquer professor que dá aula de dança, assim. É uma escola muito bem estruturada, um prédio maravilhoso, assim, e eles têm uma metodologia já, né, pré-estabelecida, a metodologia russa, e é o único país que tem uma escola do Bolshoi, né, além da Rússia, é o Brasil. E é muito legal, né, dar essa oportunidade. É uma escola que os alunos recebem bolsa, eles não pagam o ensino em si, né. É um projeto maravilhoso, muito bem montado, patrocinado por várias empresas. É muito bom. O Brasil inteiro pode participar. É muito difícil, porque é uma unidade só da escola, né? Então, eles pegam, acho que 20 bailarinos cada turma, né? Cada turma entram 20. Então, você imagina a quantidade de gente que vai para fazer essa prova, para pegar uma vaga entre as 20. Mas é maravilhoso, é uma escola que forma o bailarino completo, não só na estrutura de aula, né? Mas
Eles ajudam com mães sociais, projetos de mães sociais, dão uniforme, dão alimentação, dão transporte para crianças até 12 anos, eu acho. Assistência médica, assistência odontológica, é um trabalho maravilhoso, um trabalho que eu adoraria poder participar. É que os meus pais, desde o começo, quando eu descobri que eu passei, minha mãe falou, Clara, não tem como eu ir, né? Até porque o meu irmão tava lá, tava todo mundo lá, só eu que ia sair. Aí eu falei, tipo, mãe, por favor, vamos comigo. Aí foi quando ela começou a procurar a casa, né? Enfim, deu certo, né? Aí a gente veio, não deu certo. E eu lembro que os meus pais, eles realmente chegaram em mim, eles sentaram na mesa e falaram, olha, Clara, não vai dar. O meu pai, ele realmente ia ficar, acho que só uns 15 dias e depois ele ia voltar. E aí a minha mãe falou, depois, quando seu pai voltar, depois de um tempo eu vou voltar também. O que você quer fazer? E aí, eu não sei, é que a ideia de morar longe dos meus pais era, tipo, absurdamente louca. Nunca que eu ia querer isso. Só que no meu primeiro dia, nos primeiros dias aqui no Bolshoi, os meus pais estavam aqui ainda, né? E eu fiquei, tipo, muito encantada aqui dentro. Quando a gente veio conhecer o ateliê, gente, eu falei assim, eu quero usar esse. E aí, eu acho que naquela época eu realmente pensei, eu acho que vale a pena eu ficar aqui. Não deve ser tão ruim morar com outra pessoa. Porque aí a minha mãe falou, olha, você pode ir para uma casa onde tenha mais crianças da sua idade e tal, né? E, assim, eu falei pra minha mãe, ó, eu vou te ligar todos os dias, todas as horas. Isso realmente acontece até hoje. Eu ligo sério, qualquer momentinho eu ligo pra minha mãe. E assim, eu também tinha medo de crescer longe deles e tal, né? É uma consequência, mas assim, eu não me arrependo. Hoje em dia eu vejo que nada mudou, eu continuo sendo muito próxima dos meus pais, sabe? Eu tinha esse medo de, nunca mais vou falar com eles, sabe? Mas não aconteceu isso. Então, na época, quando eles me falaram, eu realmente fiquei triste, lógico, né? Mas depois de um tempo, demorou um tempinho, mas eu me acostumei, sabe? Hoje em dia nem dói tanto. Cara, eu virei a vida dos meus pais de ponta cabeça, né? Tipo assim, por causa de um sonho de criança, eles tiveram que mudar tudo e correr atrás de alugar apartamento. A gente sempre morou no mesmo lugar, sabe? A gente não se mudava, nunca mudava de escola. A gente vivia numa linha, assim. Então, vir pra cá foi difícil, sabe? A gente foi um período da nossa vida ali, principalmente no início, muito triste. Porque eu vim só com a minha mãe no começo, né? Eles consideraram me trazer para uma casa social, igual a Clara, mas minha mãe não aguentou. E aí ela veio comigo, só que a minha irmã ainda estava terminando o ensino médio e ela não podia largar, ela estudava no CTI lá. Então, é tipo assim, ela tinha uma bolsa lá, era um ensino muito, muito bom, não tinha como largar. Então, meu pai ficou lá com ela e minha mãe veio comigo. E aí ficou assim, separado. Um casal que dorme junto todos os dias, do nada, só que se vê a cada 6 meses, sempre que dá, e olhe lá, entendeu? Então foi muito triste. Agora a gente tá acertado, né? Cada um tem seu emprego, cada um tem sua vida. Tipo assim, eu tremi tudo, mas eu achei que mudou para melhor. As seletivas feitas para entrar na Escola do Teatro Bolshoi mobilizam bailarinos de toda a América Latina. O índice de candidatos por vaga ultrapassou 100 pessoas nos últimos anos. É tão concorrido como ingressar num curso de medicina das faculdades públicas do Brasil. Isso porque, além do ensino gratuito, a taxa de empregabilidade para bailarinas e bailarinos formados pela Escola Bolshoi atualmente é de 70%. A gente tem uma seleção que acontece anualmente, sempre em outubro. A gente chama de seleção nacional. Essa seleção, antes
era uma seleção para crianças de 9 a 11, sem conhecimento algum em dança, e a partir dos 12 com pessoas que já tinham alguma experiência em dança, que daí a gente colocaria nas séries em andamento. A gente tinha um boom de crianças de 9 a 11 e os maiores bem menos. Aí a gente insistiu nessa forma de seleção durante muito tempo. Essa seleção acontecia aqui, mas para ela acontecer aqui, a gente fazia um trabalho chamado pré-indicação. A gente ainda faz pré-indicação. Pré-indicação, a escola sai daqui de Joinville e vai em todos os lugares do Brasil. Ela conversa com instituições sem fins lucrativos, ela conversa com as prefeituras da cidade para ir lá e fazer a pré-seleção lá. Movimenta toda a cidade, busca crianças nas escolas públicas, em projetos sociais, e lá ela faz uma pré-seleção, avalia as crianças, tudo, e diz, olha, tal, para ir lá em Joinville, na data de outubro, fazer a seleção. O nosso objetivo é sempre manter um perfil diversificado, várias culturas dentro do Bolshoi, que é uma coisa que a gente gosta, né, que também ajuda muito na formação desse bailarino cidadão que a gente quer, porque quanto mais cultura tem, mais a troca e mais, tanto que tem até os nossos países vizinhos, quanto a busca de manter esse perfil de aluno socioeconômico vulnerável. A gente também busca manter um índice alto dessas crianças aqui. Eu falei para vocês, são eles que nos motivam a trabalhar. E aí, quando a gente ia levar a Camila para o Bolshoi, a gente conseguiu a primeira seleção no ano seguinte e depois na pré-seleção quando a Clara foi. É bom porque elas já vão com um ânimo a mais, né? Nossa, passei na pré-seleção. Ah, legal. Mas dá para ir direto também. A Camila foi direto, ela não participou de pré-seleção. Mas eu acho bom, é um caminho andado, né? É um ânimo a mais que dá para a criança para ela... agora eu vou para Joinville, vou conhecer a escola. Tinha várias pessoas e na minha cabeça eu não estava com tanta expectativa por conta de... era um teste. Foi a primeira vez, a gente não sabia muito bem como que funcionava isso, então foi teste. Se passar, nossa, que bom, muito proveitoso. Se não passar... a gente tenta numa próxima, tipo, que a gente já sabe como é que é. Era um negócio mesmo de conhecimento. A gente não estava com tanta expectativa. Porque às vezes quando a gente vem com muita expectativa, às vezes a gente acaba se decepcionando. Então a gente tem que vir preparado para os dois. Para caso passar ou para caso não passar. E eu tinha certeza que era isso que eu queria. Aí eu vim fazer o teste em 2014, eu não passei. Eu fui até o final. Mas... não consegui desistir, sabe? Falei, não vou me abalar e eu queria fazer de novo. E aí eu vim no ano seguinte, aí eu passei. Aí mudou completamente tudo. Mas desde pequenininha eu sempre dançava, pulava, me esticava, tudo assim, sabe? A Camila nós viemos em 2014, foi a primeira vez que ela veio para audição e ela ficou entre as 50. Né, o Bolshoi, a primeira série passa 20 meninos e 20 meninas. E das 20 meninas, ela ficou entre as 50, ou seja, quase lá. E foi aí que ela falou, que ela prestou atenção nessa audição, o que ela tinha que melhorar. Ela tinha que melhorar o pé, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Aí nós voltamos para Bauru, para o Teatro Municipal, passamos isso para eles, né, para o Sivaldo, para a Michele, e isso foi trabalhado. Lá com o Sivaldo, ela começou a ter aula 3 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana. Ele fez um trabalho intenso com ela. E nesse ano foi preparando todo, tanto que daí veio mais meninas em 2015 para prestar a audição junto com ela. Mas foi tranquilo, porque o Bolshoi tem gente que passa de primeira e tem pessoas que prestam audição 3, 4, 5 vezes, né? Porque é o sonho de todo mundo.
E esse sonho, ele não tem limite. Aí você vai prestando e até que ela passou na segunda vez. Eu conheci o Bolshoi através da minha professora Michele. Foi ela que falou assim, Clara, vai acontecer eles vão fazer uma pré-seleção aqui em Bauru e eu acho que você consegue, né? Aí eu fiz a pré-seleção junto com outras meninas, o resultado saiu e eu vim para Joinville em 2017 fazer a seleção nacional. Foram 3 dias de teste. E o resultado final saiu no domingo, se eu não me engano, domingo à noite. Aí quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, eu estava dentro do ônibus com a minha mãe. Indo embora. Exato. É uma adrenalina, são 3 dias de adrenalina, assim. De ver aquele mar de menina. Umas 5.000 meninas fazendo aula, assim. Todo mundo junto. E elas podem ser eliminadas a qualquer momento, né? Então a gente fica lá na porta, meu Deus, sai aquele monte, você vai olhando assim, ufa, não foi. Aí você espera a segunda leva, não foi. E as 2 meninas ficaram até a última seleção. E aí a Rafa não passou na última e a Clara foi selecionada. A gente ficou sabendo do resultado dentro do ônibus voltando para cá. É muito legal. Foram 2 etapas bem bem assim, pesadas, vamos dizer, né? Porque ela teve que fazer a audição aqui em Bauru, competiu com alunos daqui de Bauru, né? De Bauru e região. Ela conseguiu passar por essa etapa. Aí ela foi na etapa nacional em Joinville, onde lá ela disputou com o Brasil inteiro, com crianças do Brasil inteiro. O mundo inteiro, tinha crianças de outros países lá competindo. Crianças sul-americanos também, entendeu? E lá acho que tinha 4.000 concorrentes, entendeu? Para selecionar 20 vagas. Era 10 ou era 20? Era alguma coisa assim. Era 20 meninas, né? No caso, ela entrou nessa leva. Nessa leva aí. Ela saiu nessa... Então, não tinha como a gente dizer não para uma criança que passou essas 2 etapas assim com 10 anos, entendeu? Então, tipo, tava tudo ao redor dizendo sim, porque isso, exato. Então... Tudo dava dizendo sim. E o engraçado é que assim, quando foi, eu falo engraçado porque hoje eu vejo o quanto é o esforço dos bailarinos para ter aquela vaga. Quando a gente chegou na audição de Joinville, tinha 4.000 crianças e assim, todas lá se alongando, correndo e fazendo aquecimento, enfim, tem todo um processo antes da aula, né? Ela simplesmente pegou o celular e ficava jogando. Clara, você não vai se aquecer? Não precisa, mãe. Clara, vai se aquecer. Ela estava numa tranquilidade que eu fiquei abismada com a segurança que ela estava tendo. Sabe? Então, assim, na mente dela, acho que ela pensou assim, eu sei o que eu quero, né? Eu tô aqui porque é o meu objetivo, é o meu sonho. Eu estava confiante que ela ia passar, porque você via nos olhos dela o anseio de estar ali, a segurança de ela estar ali. E quando você tem um objetivo e a pessoa te passa aquela segurança, você passa a torcer por aquilo, você passa a ter aquela confiança também. E ela me passou aquela confiança naquele dia. Tava muito preocupada, sabe? Eu tava nervosa, eu não tinha como eu ter uma certeza. Então, não, eu não tinha certeza se eu tinha passado. Mas você estava confiante? Não. Aí, mas na hora que eu entrei, assim, foi emocionante, assim, e tal. Só que no início eu não sabia se meus pais iriam conseguir vir. Meu pai trabalhava lá. E a minha mãe ainda, ela fazia faculdade, então era meio ruim. Tipo,
meu pai desistir e vir pra cá, ou minha mãe simplesmente, vamos. Mas aí acabou que minha mãe pensou melhor, falou assim, não, quer saber? Vou trancar minha faculdade, porque o primeiro ano é um ano de muita adaptação, querendo ou não, por conta de... é tudo novo. Além da escola regular, você tem outra tarefa que é ficar, tipo, uma parte do seu dia aqui e uma parte do seu dia na escola. Você realmente não para tanto tempo em casa. E aí o tempo que a gente para em casa, imagina se eu viesse aqui sozinho ou morasse em mãe social. Seria um baque muito grande, tipo uma criança de 11 anos que sempre viveu dentro de casa e com família. Daí meus pais pensaram mais ou menos dessa maneira, pelo menos no primeiro ano de adaptação. Tipo, ter um suporte. Eu nem sabia o que era o Bolshoi, ela já falava do Bolshoi. Mãe, eu quero ser bailarina para ir para o Bolshoi. Aí eu fui pesquisar o que era o Bolshoi. Porque, infelizmente, a gente vive para trabalhar. E a gente trabalha para sustentar os filhos, trabalha para sustentar o filho. Então, a minha mente naquela época fechou. Aí, assim, o que é o Bolshoi? Hoje eu vejo que é uma grande companhia. Hoje eu vejo que é o futuro e o sonho de muita criança ali. E ela, graças a Deus, conseguiu chegar onde ela quer, onde ela queria. Mas ela almeja mais, ela quer ir embora. Quando a Camila passou no Bolshoi, antes dela passar no Bolshoi, eu acho que é uma decisão dos pais que seu filho só presta Bolshoi se os pais estarem cientes dessa mudança, né? Então, conversei com meu esposo e aqui no Bolshoi nós temos a opção de deixar o seu filho com mães sociais, né? As mães sociais são mães que acolhem as crianças que não podem vir com as suas famílias. Eu cheguei para o meu marido, ele falou assim, você vai com ela? Eu falei, eu vou. Aí meu esposo ficou com a Milena, estudando lá, e eu vim com a Camila. Não foi fácil. Pedi a conta de um emprego de 23 anos, que eu larguei lá. Um lugar incrível, uma clínica que eu trabalhava durante 23 anos, onde me viram namorar, noivar, casar, ter filho, toda uma história. Largar o esposo, a filha, os pais, uma cidade que sempre viveu lá. E eu não sou uma pessoa que eu viajo, conheço cidades, estados, mudo assim. Então foi uma mudança muito radical. Quando eu vim para cá com a Camila, quando me mudei para cá com a Camila, é como se eu tivesse vindo para outro país. As mães sociais são pessoas que moram em Joinville e acolhem crianças que deixaram suas famílias para estudar na escola do Teatro Bolshoi. Essas mães recebem aproximadamente R$ 1.500 por mês das famílias das crianças para fornecer alimentação e abrigo. As mães sociais são uma opção para pais que não podem acompanhar seus filhos em Joinville. A Beth, por exemplo, é mãe social da Clara e veio do Rio de Janeiro com o filho Cauã, que também é bailarino da instituição. O Bolshoi tem uma seleção de mães sociais. Eles têm, que eles indicam, tá? Mas assim, eles também falam da gente, entre si, por exemplo, vai ter seleção esse ano. Pode ser que alguém chegue para ela e pergunte, você mora em mãe social? Ela vai falar sobre mim, né? O que ela acha, né? O que ela pensa para a pessoa, se é bom, se não é, se tem vaga, se não tem. Eles falam, entendeu? Geralmente a gente consegue isso através deles ou de outra mãe que me conhece, que aí alguém comenta, tem a Beth e tal, assim. Em questão de apoio de amigos e familiares, acho que uma das pessoas que mais realmente me apoiou foi o meu pai. Tipo, meu pai foi o que mais botou o pé firme e falou, se você quer fazer, você vai fazer e eu vou dar um jeito pra você fazer. Meu pai foi uma das pessoas que realmente mais falaram que, tipo, vai confiando de que vai dar certo. Tipo, a minha mãe foi aquela ponte que ela falou, tipo, não, vamos, que eu vou te levar, tudo. Mas meu pai foi a pessoa que mais acreditou, tipo, claro, acontecer preconceito por conta que todo mundo pensa que, balé é algo feminino, para meninas. Mas é que
aqui no Brasil é visto dessa forma. Às vezes, quando as pessoas começam a pesquisar o mundo do balé, vê que é algo totalmente diferente. E claramente, vários amigos do meu pai também falaram, tipo assim, ele dança, ele faz balé, hahaha, por que você não bota ele pra fazer futebol? Aí meu pai falou assim, já levei, ele não gosta. E tudo bem. E tá tudo bem, tipo, meu pai nunca forçou nada. Se eu não gostava, por que ele tinha que forçar, entendeu? Então, foi uma das pessoas que mais apoiou. Os meus amigos, por incrível que pareça, me apoiaram também bastante. Tipo, os mais próximos sempre me apoiaram. Claro, tem aqueles, né, que fica zoando, mas não me importei. Mas meus amigos mais próximos sempre falaram que vai dar certo, vai dar certo. Quando a gente estava na rodoviária para voltar para Bauru, a gente mandou uma mensagem para a família e para algumas pessoas dizendo que a gente estava voltando, mas que a Clara ia ficar lá. E aí julgaram a gente, que a gente era irresponsável, que a gente estava passando a nossa responsabilidade para pessoas que a gente nem conhecia, que quando a gente chegasse aqui ia chamar o CRAM pra gente, é CRAM que chama, não sei exatamente o nome, mas seria o Conselho Tutelar, pelo fato dela ser menor de idade. E foram vários julgamentos, vários. E que como que a gente ia fazer para sustentar, que a gente não tinha... Condições financeiras para mantê-la lá. Entendeu? E como que a gente ia fazer, que ninguém ia ajudar. Então a gente foi muito, muito, muito julgado. Faz o combo, né, bailarina de sucesso, é o apoio da família. A família não precisa ter condições financeiras, né? Mas se ela der o apoio para aquela criança, eu apoio você. Você quer ser bailarina? Eu apoio você. No que você precisar. Aí vai. E a gente fala, escuta, a gente precisa de uma história na vida, né? Senão ela vai ficar na mesma. E a Camila deu uma história pra gente. E o importante, o papel dos pais também é acompanhar seu filho e dar uma história para eles. Senão vai ficar nessa mesma. Hoje a Camila tem uma história. Puxa, eu morava em Bauru. Aí a minha mãe, junto com meu pai, eu passei pro Bolshoi, ela veio pra cá. Aí quando a gente chegou no apartamento, nós dormimos no chão, a gente não tinha geladeira, né? E aos poucos, porque a gente chegou aqui, eu aluguei apartamento, não tinha nada. Nós ficamos 15 dias sem geladeira, dormindo no chão. Então tudo isso é história e passa, e é bacana para os filhos, e isso é um crescimento também. Porque o Bolshoi não é só dança, o Bolshoi é uma experiência de vida, o Bolshoi é maturidade. É você compreender, Camila, você quer ir para o Bolshoi mesmo, filho? Eu vou largar meu emprego e lá eu vou arrumar outro emprego, que eu vou ganhar menos e nós vamos comer só arroz e ovo. Pode ser, filha? Pode, mãe. Isso ela tinha 10, 11 anos. Camila, eu não vou mais poder comprar, vai demorar para a mãe comprar um tênis novo para você, ir no cinema. Tudo bem, filha, que eu não vou ter dinheiro. Não, mãe, tudo bem. Clara, quando tinha 3 anos de idade, ela assistia aquele desenho da bailarina Angelina Bailarina. Ela assistia, uma ratinha, exato. Então aí o que acontecia? Ela vivia falando pra mim, mamãe, quando eu crescer eu quero ser bailarina. Mamãe, quando eu crescer eu quero ser bailarina. E aí nós fomos atrás de alguma companhia que ela fizesse balé gratuitamente. Infelizmente, pela idade dela, não consegui. E ela entrou no Teatro Municipal com 7 anos. Aí foi onde ela conseguiu desenvolver. Mas ela fala do balé desde quando ela tinha 3 anos, do potencial, da vontade, do objetivo de ser uma bailarina. E eu falava muito para ela, vamos tentar outra coisa, vamos fazer outra coisa. Não, eu quero ser igual aquele desenho, que era a bailarina, a Angelina Bailarina. E com 7 anos ela conseguiu ingressar no Teatro Municipal. E aos 10... ela foi selecionada na audição do Bolshoi, com o incentivo da professora Michele, que ela estava na 2ª série no Teatro Municipal. A Camila sempre foi elétrica. Eu falo que a Camila, ela não andava, ela saltitava. Nunca parou quieta, hiperativa e curiosa, agitada demais. A Camila entrou na dança pedindo roupinha de balé. E para uma mãe que adora dança, porque eu também fiz balé,
fiz jazz e sempre que eu posso eu tô dançando. E para uma mãe, assim, é um encanto, né? E aí vamos nós lá no Teatro Municipal pegar a senha, enfrentar a fila para conseguir uma vaga para Camila no teatro. E foi aí que começou tudo, né? A vida da Camila na dança. A minha trajetória com a dança é um negócio bem meio jogadinho, assim. A minha mãe só olhou pra mim e falou, nossa, você não tá fazendo nada? Vamos fazer alguma coisa. E aí a minha mãe começou a testar várias coisas, tipo, fazia piano, fazia inglês, fazia natação, aí fazia capoeira, fazia muita coisa, realmente porque eu era uma pessoa um pouco sedentária, eu não fazia nada. Daí, quando a minha mãe chegou com dança pra mim, o meu olhar já ficou diferente. Já falei assim, Daí, comecei fazendo várias outras coisas, mas a dança teve um lugar especial aqui dentro. Daí que eu falei, mãe, depois de acho que 1, 2 anos já dançando, mas fazendo as outras coisas, eu falei, mãe, quero focar na dança. Vou sair das outras coisas e começar a focar na dança. Vamos, é novo, não tem por que bloquear, sabe? É um sonho, caso não dê certo, ainda tem um tempo para você mudar, se você não quiser, ou se você não gostar, ou se não der certo. Mas aí acabou que as coisas foram fluindo. Cheguei aqui com 11 anos, foi fluindo. Aí eu fiquei 8 anos na escola. Ano passado eu me formei, aí tem toda uma gala de formatura, todo um processo. Aí entrei na Ser Jovem do Bolshoi. E quando a gente dança, a gente não pensa, a gente se liberta, a gente voa, a gente sente, a gente trabalha as emoções, entende? Então, assim, depois que a dança pega na gente, ai, eu vou chorar. Mas pode, se quiser. Eu fico também. São as habilidades do artista. Por que isso? O que você está sentindo? Emoções. Quais delas? É muito amor pelo que você faz? É muito gratificante ver que tudo que você doa e as crianças recebem. Crianças, para nós, todas são crianças, né? Mas quando o jovem recebe, retribui, não tem preço. Porque a gente sabe onde é que eles vão alcançar os seus objetivos, que é o objetivo de vida dele. Venha. Ei, ó. Barriga, venha pra frente. Ei, yam, cava a barriga. Ah, estou, muito bom. Ei, yam, estou. Fique. E agora? Que uma profissão pouco valorizada, uma profissão que a gente teve que começar a abrir caminhos, uma profissão que a gente teve que criar uma companhia para dar o primeiro emprego para o nosso bailarino e tentar daqui impulsionar ele para outros lugares, indo abrir portas mesmo. A gente vai abrindo portas. Tanto que vocês viram lá no mapa, são 25 países no mundo com bailarinos nossos trabalhando, né? Então o Brasil ainda já melhorou, mas ainda tem muito que caminhar para que as pessoas que consumam produto cultural e dança não precisam ser uma Célia para entrar, viver, para sentir, entende? As pessoas poderiam consumir a cultura sem precisar disso, entende? Por se informar, por ler, por ter hábitos, né? De consumo de produto cultural. Porque eu também falo aqui, a gente faz a preços populares, mas todo mundo tem o hábito de querer a arte de graça. Vocês já percebem isso? Aí eu digo, eu fui uma das que bati, não. Podemos cobrar um valor popular, mas a pessoa tem que tirar do bolso e aprender a comprar o produto cultural. Porque se a gente não fomenta o consumidor, eu estou formando bailarino para quê? Para ele dar a arte dele? É muito mais fácil, minha filha, você vai fazer que faculdade? Ah, odontologia. Ah, então tá tudo bem.
E você, direito? Ah, então tá tudo. Você, medicina, ótimo, maravilhoso. E você, educação física? Já começa assim, né? E você, bailarina, professora? Tem certeza? A sociedade, ela encare o balé como uma profissão e não como lazer. Também tem o outro lado, né? Que a sociedade tem que perceber que balé é profissão. Nós, bailarinos profissionais, nós trabalhamos para promover o bem-estar da sociedade. Eu via como um hobby, porque com 3 anos você vê a criança e pensa assim, ela tá só entusiasmada por causa de um desenho, né? Modinha, a famosa fantasia, a né? fantasia do desenho, né? Então, mas aí como eu percebi que ela insistia naquilo, eu via que aquilo era um sonho para ela. Aí foi onde a gente conseguiu investir mais naquele sonho dela. Mas no início eu via como um hobby. Aí quando ela ingressou no Teatro Municipal e eu via o quanto as professoras dela incentivavam ela e de que ela tinha aquele potencial, aí eu comecei a enxergar como uma profissão. Aí eu falei, não, se a professora que dá aula para ela vê isso nela, quem sou eu para questionar? Não posso tirar esse sonho dela, sabe? Já fazem 5 anos que ela tá lá, de repente eu viro para ela e falo assim, então, vai estudar para ser professora? Vai estudar para ser fisioterapeuta? Porque é uma profissão que o campo tá aberto. Não posso fazer isso. Não sei se foi na maldade, assim, mas às vezes a pessoa chega e pergunta, o que você vai ser? Aí eu falo, eu de uniforme do Bolshoi, eu vou ser bailarina. Aí a pessoa fica, tá, mas que mais? Você tem um filho e seu filho pinta. Não, vamos estudar matemática. Não, mas ele pinta. Se você vê que ele tem esse dom, você tem que investir no dom dele, que ele pode ser um excelente pintor. E a Camila o dom dela é a dança, ela é uma excelente bailarina, né? Ela é uma excelente como todos. Então você tem que investir e você tem que dar esse empurrãozinho. Se eu falasse para ela na época que ela passou no Bolshoi, não, filha, nós não vamos, né, que a mãe vai largar o emprego, vai ser difícil. Se eu falasse esse não para ela, ela não ia me perdoar e eu nunca ia saber o que ia acontecer. Puxa vida, se eu tivesse ido para Joinville, o que ia ser da Camila, né? Medo? Medo de não dar certo? Todos os dias, principalmente agora, que agora é a época que eu preciso arranjar emprego. Como é que eu vou, onde que eu vou me encaixar? É um mundo tão grande, quem que vai me querer, sabe? Cada um tem as suas dificuldades e qualidades, mas é óbvio que a nossa cabeça sempre vai olhar para o negativo, né? Então isso de se manter motivada é muito complicado, sabe? Porque a gente, igual eu disse, a gente foca no negativo. Então acho que atualmente o meu medo, eu sei que essa não foi a sua pergunta, mas o meu medo atualmente é me lançar para o mundo. Que eu tenho que ir. Quem vai me querer? Como eu vou provar para as pessoas que eu sou bailarina, entendeu? Que eu sou apta a fazer o que eu estou fazendo. A mãe fala, e agora? O que será que vai ser dele? Né? Então é todo esse apoio, passou muito rápido e é curtir cada momento. Eu falei que esse ano eu não perco nada da Camila, nada, e não perco todo espetáculo que tem eu vou, todos os projetos que tem eu participo, que esse ano eu não quero perder nada dela, nada, porque eu não sei quando que eu vou vê-la novamente no palco, né? E eu falo que para uma mãe de Bolshoi, quando você vê o filho no palco, é muito bonito, mas ninguém sabe o que acontece nos bastidores, que não é fácil. O medo de ter, sei lá, será que realmente vai dar certo? Acho que isso é um desafio, porque a gente sempre quer dar o nosso melhor, né? Então, chegar assim na 8ª série com esse medo, sabe, de enfrentar o mundo real, acho que isso é um desafio. Quando eu tô dentro de um camarim, as coisas que eu percebo antes da apresentação, é ansiedade, medo,
um sentimento de pressão dentro do peito que muitas vezes elas não sabem lidar, os bailarinos não estão sabendo lidar e aquilo acaba afetando no corpo. E depois da apresentação, se não sai como esperado, vem a frustração, a raiva, o autojulgamento, a culpa. E quando não sabe lidar com essas emoções, nosso corpo ele não está separado, nossas emoções, nosso corpo emocional não está separado do nosso corpo físico. Então as emoções elas acabam influenciando. Se a gente se culpa, se nós nos culpamos muito por algo que a gente fez, a gente não está satisfeito, a gente fica triste, deprimido, começa a vir uma depressão, crises de ansiedade, crises do pânico, começam a surgir dermatites, começam a surgir problemas cardíacos, começam a surgir problemas crônicos, emocionais, começam a surgir bloqueios para continuar numa carreira, para continuar num relacionamento. Vários problemas que começam a surgir quando não há o acolhimento das emoções por parte dos bailarinos. A Companhia Jovem Bolshoi Brasil é um espaço para bailarinas e bailarinos recém-formados terem suas primeiras experiências profissionais e receberem pelo trabalho que entregam. É o primeiro emprego para muitos e serve como uma passagem, já que ali os bailarinos podem trabalhar por no máximo 2 anos e depois alçar voos para conquistarem seus espaços em companhias nacionais ou internacionais. Essa foi a maneira que a administração da instituição encontrou para amenizar o impacto da falta de oportunidade para profissionais do balé clássico no Brasil. A companhia é a Balé Nacional do Canadá, em Toronto, Canadá, Ontário, o estado lá. Então, estou me sentindo muito bem porque é uma oportunidade de ouro, assim. Porque eu não tive um trabalho tão grande de ir lá fazer a audição. Tipo, realmente fui presenteado em ficar aqui, fazer a audição aqui e eles ainda me contratarem. Tipo, isso pra mim é muito bom porque a gente reconhece o esforço feito em todos os anos. As pessoas que estavam junto com você, te ajudando bastante e acreditando em você em momentos que você mesmo não acreditava. Então, tipo, ter esse reconhecimento agora e ter essa oportunidade agora é uma coisa que não tem nem como explicar. É incrível, tipo, não tem mesmo. Não tem explicação eu abrir o meu Insta e ver a Daisy, que foi uma menina que eu lembro do dia que ela chegou com a mãe diarista, o pai carteiro, e daí ela era bolsista, linda, linda, maravilhosa, começou desde o início, foi contratada para a Companhia Jovem quando se formou, e depois foi para o Chile, e hoje ela está nos Estados Unidos, está na Califórnia, dançando lá. E aí a Daisy, quando foi para o Chile, quando ela foi contratada aqui, eu entrego para eles um papel, assim, uma carta, falando da função, tudo, parabenizando que eles estão sendo contratados como bailarino e o salário que eles vão receber, né? Que são todos seletistas e tal. Quando ela pegou, ela olhou para mim e disse: eu vou ganhar mais que o meu pai. Daí eu, sério? Que bom, né? Dela assim, vou poder ajudar em casa, não sei o que e tal, né? Aí aquilo assim, tipo, na hora assim, aquilo é uma emoção, assim, e tu tem que tocar bem, porque, né, tu sabe que as histórias dos outros são parecidas, né? E daí a Daisy começou, depois ela foi pro Chile, aí de repente eu tô no Insta e eu olho, tá lá a Daisy, o irmão, o pai e a mãe numa estação de esqui, esquiando. Aí tu pensa, uau! Aí eu digo pras gurias, é pra isso que a gente trabalha, olha isso aqui, ó. Aí eu falo para elas, vocês já foram numa estação de esquiar? Pois é, a Daisy levou a mãe, que é diarista, e o pai carteiro, eles estão lá. Tu entende? Então, é muito mais que as pessoas não enxergam, entende? É essa coisa, é essa transformação de fazer com que essa pessoa alcance coisas que tem muita gente que acha que só uma elite pode ter. Isso é que a gente tem que derrubar, entende? Então é isso que eu gosto.
Eu acredito que a dança é um modo de vida mesmo. Assim como você disse, assim como qualquer outra profissão, tem as suas ressalvas, né? A dança é um modo de vida, é acordar respirando dança, é pensar em como melhorar aquela aula que eu acabei de fazer, como eu posso fazer isso melhor, é querer sempre melhorar mesmo. Eu acho que a dança traz muito isso pra gente. A gente sempre quer ser alguém melhor. E a dança traz isso muito no corpo mesmo, né? É físico. Eu melhoro no meu corpo, na minha mente a cada dia. E eu acho que o que move a dança é essa persistência de ser sempre melhor, sempre buscar a perfeição naquilo. Eu tô dançando o tempo todo. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é puxar uma perna, assim, sabe? E não é nem porque, eu preciso me alongar. É porque quando eu vejo, eu já tô com a perna aqui, entendeu? Quando eu vejo, já tô girando. Quando eu vejo, já tô pulando. Não consigo ficar parada. E a dança, acho que tanto pela parte física de você suar e você tá ali liberando energia, cura a alma, sabe? Eu gosto muito de arte no geral, de cantar, de pintar, mas acho que a dança foi a que casou melhor comigo, sabe? Eu acho que pra mim faz muito sentido me movimentar, eu acho que é isso. Pra mim faz muito sentido dançar, tanto que eu não sei nem explicar, porque faz sentido pra mim me movimentar e explicar o que eu tô pensando, sentindo com o meu corpo. E eu acho que isso é uma maneira muito bonita, eu acho que tá dentro de cada um. Se você fizer o teste na sua casa de fechar o olho e só sair se movimentando de qualquer maneira, você tem uma sensação muito gostosa de liberar a energia, entendeu? De se destravar, porque às vezes a gente fica tenso, né? A gente não nota que o pescoço é tenso, as costas doem. Óbvio, na dança a gente trabalha o dia todo para ter uma performance boa, mas além disso, além das dores do trabalho, é uma sensação muito boa poder se conectar com alguém que está sentado na plateia. É uma sensação muito boa de alguém vir e falar, nossa, eu amei a coreografia que você fez. Eu me identifiquei muito, ou me tocou, eu não sei o porquê, mas me tocou. Não me interessa, a arte toca as pessoas de alguma maneira, e essa é a meta, entendeu? Tocar as pessoas. Então acho que a dança, para mim, resumidamente é isso. Eu conversar com as pessoas sem falar com elas, sabe? Fazer elas me sentirem e eu sentir elas. É uma troca ali. Calma, gente. Essa é a pergunta clássica que sempre me prende. Eu não sei, a dança é uma arte que eu consigo me expressar realmente. Claro, é clichê, mas é verdade. Eu posso me expressar sem as palavras dançando. Eu me sinto livre. Assim, claro, tem todo aquele esforço físico, mas eu tô trabalhando e eu tô feliz, eu tô sentindo dor, mas eu tô feliz, sabe? Porque é uma coisa que eu realmente gosto. A dança, pra mim, é tudo, onde eu consigo me sentir completa e realizada. Pra mim, a dança eu adoro. Eu adoro. Tanto que eu fiz também dança do ventre em Bauru. Cheguei aqui, fiz dança do ventre, fiz zumba. E nós estamos com uma professora de dança de balé adulto aqui. E ela começou há pouco tempo e outro dia eu passei na sala e ela estava dando aula para uma mulher. É muito bom, sabe? A dança, a cultura, eu acho que faz parte. A dança, ela tira aquela leveza, ela te faz bem, sabe? Ela alimenta a alma, eu acho, né? A dança é muito bom. E a gente fica encantado. Imagina uma mulher adulta fazendo balé, é encantador. E ainda vou voltar. É minha meta, vou voltar ainda.